Queridos, sempre é bom a gente ter a oportunidade de voltar ao nosso coração, a palavra de Deus. Conforme o Salmo 119, o salmista ele amava profundamente a lei do Senhor. E ele tinha prazer, alegria, contentamento em meditar nesta lei. Porque a palavra de Deus, ele diz, é mais doce do que o mel. Ela faz toda a diferença no nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente, a nossa vida na presença de Deus. Mas também, conforme o Salmo 119 e 105, é como uma tocha. Nós estamos num mundo escuro, onde o pecado impera, e nós precisamos da palavra que é essa tocha, essa luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabemos que naquela época não tinha lâmpada como nós temos hoje. A palavra no sentido original é uma tocha, né? Algo que se colocava num azeite, num óleo e se andava no meio da escuridão. E assim é a palavra de Deus, que nos eleva para perto de Deus, nos coloca num caminho seguro, firme, onde os nossos pés podem trilhar com segurança. E esta é a razão de nós pensarmos na palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos o tema Passos para conquistarmos o milagre de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os passos que nós devemos tomar para conquistar o milagre de Deus. Gostaria de usar o texto do segundo livro de Reis, capítulo 5, o verso 1 ao 17. Se você não tem a Bíblia, vai ser projetado o texto. Segundo livro de Reis, capítulo 5, o verso 1 ao 17. Vai ser o nosso texto base para pensar nesse tema sobre os passos para conquistar o milagre de Deus. Você pode se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra? Vamos o fazer. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora furioso.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como uma pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar-se diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que Deus abençoe, que Deus aplique esta sua palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Podem tomar lugar. Passos para conquistar o seu milagre. Como seria bom, queridos, que todos os milagres ocorressem de uma hora para outra, não é verdade? Como seria bom se de uma forma repentina, instantânea, tudo tivesse resolvido. Todavia, não é sempre assim. Por quê? Porque muitas vezes Deus ele deseja que nós participemos ativamente do processo do milagre. Muitas vezes Deus ele quer que você, com a sua vida, com suas atitudes, com suas decisões, possa participar daquilo que Ele quer, daquilo que Ele deseja e daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deus não precisa de ninguém para realizar milagres. Afinal, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Todavia, Ele gosta e Ele tem prazer de nos envolver naquilo que Ele deseja realizar. Porque nesse processo do envolvimento, Ele examina o nosso coração. Ele examina as nossas motivações. Deus, Ele observa quais são os desejos mais íntimos do nosso coração, e então Ele vai trabalhando o seu milagre na nossa vida. Se a gente olhar para a palavra de Deus sobre os inúmeros milagres, podemos perceber, queridos, que lá em João 2, Ele transforma a água em vinho, mas Ele deseja ver servos disponíveis para primeiro servir a água. Ele quer fazer a obra, o milagre, mas Ele conta com os servos para que a água seja servida. Ele abre o mar, mas Ele deseja que os homens, antes de qualquer coisa, decidam pisar na água. Ele alimenta a multidão, mas Ele deseja ver jovens entregando os pães e os peixes para que o milagre seja feito. Ele fecha a boca dos leões, mas Ele espera homens para entrarem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, mas Ele quer ver as pessoas indo atrás das vasilhas, encontrar as vasilhas, para que então o milagre possa ser realizado. Ele ressuscita o morto, mas Ele quer ver no coração de homens e mulheres a fé para remover as pedras. Ele quebra as correntes,
mas Ele deseja ver dos lábios das pessoas antes um louvor, uma adoração. Ele traz o peixe, mas Ele deseja ver antes que se lance a rede no mar. E isso, meus amados, vai totalmente na contramão do nosso mundo. Por quê? Porque o mundo, ele quer ver para crer. O mundo, ele quer as coisas diante dos seus olhos para então tomar uma iniciativa, mas com Deus é diferente. Deus, ele quer que você antes creia. Que antes você exercite a sua confiança, a sua dependência, para que então Deus possa agir e mostrar o seu poder. Por isso que em Marcos 9, 23, Jesus foi muito claro quando ele disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, amados, eu aprendi na palavra de Deus, e eu aprendi por experiência prática, que milagre também envolve a participação da minha vida e da sua vida. O milagre, ele exige para que nós também tomemos passos e vamos em direção daquilo que Deus quer fazer. Ele espera que a gente participe no processo do milagre. Deus quer que você não somente espere o milagre, mas também Ele quer que você o busque, que você o deseje, que você participe, que você coopere, que você contribua, que você seja um canal para que aquilo que Deus quer fazer se realize. E assim aconteceu com este homem que nós acabamos de ler aqui no texto, chamado Naamã. Naamã, um homem do exército da Síria, um homem respeitado, um homem honrado, um homem que exercia uma autoridade, mas ele não conhecia a Deus. Ele não tinha experiência com a pessoa de Deus. Ele era um homem que, sobre pessoas, ele tinha a sua liderança, ele exercia a sua influência, mas ele não tinha nada na sua vida ainda como contato e como uma experiência com o poder de Deus, com a majestade de Deus. E apesar de todo o seu prestígio, do seu reconhecimento diante dos homens, ele tinha um problema físico sério. Ele era leproso. Ele padecia de uma enfermidade desprezível. Porque um leproso, naqueles dias, amados, ele deveria comparecer diante das pessoas como que se ele estivesse de luto. Um leproso, ele tinha que estar diante das pessoas prostrado, cabisbaixo, muito triste. Ele era considerado uma pessoa imunda pelo fato de que a doença da lepra era uma doença contagiosa. E para adorar o leproso, ele tinha que chegar ao recinto antes de todas as demais pessoas. E ele precisava ser o último a sair, por causa do problema desta doença. E esse homem, diante desta realidade, desta situação, diz aqui a palavra que ele foi curado de forma milagrosa pelo Senhor, quando ele ouviu a palavra de Deus e quando ele tomou os passos necessários para que o milagre acontecesse. Houve algumas virtudes no comportamento deste homem,
Houve algumas coisas relevantes que ele tomou como propósito da sua vida e que levaram Naamã a conquistar esta grande bênção, este grande milagre. E ele nos ensina, através da sua vida, através da sua postura, como o milagre pode acontecer na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que Naamã nos ensina aqui nesse texto, amados, que para nós conquistarmos o milagre de Deus, nós precisamos ser humildes em aprender com as coisas simples de Deus. Precisamos de humildade para aprender com as coisas simples de Deus. As pessoas que Deus usou para levar Naamã ao milagre, a consciência de que ele precisava se dirigir ao homem de Deus, foram pessoas simples. Não tinham nenhum preparo intelectual. Não tinham nada de especial que pudéssemos dizer aos olhos dos homens, não, podemos dar crédito a esta pessoa pela sua qualificação. Essas pessoas não tinham formação. O verso 2 diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Uma garota, uma menina, que foi levado à casa de Naamã. E esta menina começou a falar do poder de Deus. Começou a falar do homem de Deus. Aquele que é o instrumento nas mãos do Senhor para falar ao coração e que poderia curá-lo. E o verso 13 diz: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. O verso 2 fala de uma pessoa, uma garota, que trabalhava na casa de Naamã, e essa menina foi usada, instrumento do poder de Deus na vida dele. E o verso 13 nos diz que os comandados no exército de Naamã também lhe falaram de Deus, fortalecendo a sua fé, o animando, o encorajando para que ele tomasse uma atitude. Queridos, se Naamã não tivesse ouvido pessoas tão simples, como no caso essa criança, e como no caso os seus servos, ele nunca teria sido curado. Se ele tivesse insistido em dizer: puxa, mas é uma palavra de uma garota, é uma palavra de alguém que ainda não tem experiência, é uma palavra de alguém que ainda não tem vivência na vida, não tem caminhada, esse é um conselho de uma garotinha. Eu quero ouvir algo de alguém que é adulto, de alguém que é experienciado, de uma pessoa madura. Se ele tivesse feito isso, ele com certeza não teria sido curado. Às vezes, na igreja, a gente ouve algumas coisas. Ah, eu quero a oração de fulano. Eu quero a oração de fulana. Ah, eu quero a oração do pastor, mas tem que ser o pastor tal. Sabe como é que é essas coisas? As pessoas, elas começam a separar aquilo que Deus nunca pensou e imaginou no seu coração. Por isso que, se os seus olhos, meus queridos, não estiveram vendo o que Deus está vendo, a sua visão a respeito dele nunca vai ser correta. Se você não consegue enxergar com os olhos de Deus, a sua visão vai ser defeituosa daquilo que Ele quer fazer e pode fazer.
A experiência de Naamã deve nos levar a entender que Deus, Ele usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. E nós devemos ter a humildade na nossa vida de permitir que as pessoas que Ele escolher possam falar ao nosso coração. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que até uma criança Deus usa para fazer a sua obra, para falar do nome de Deus, para orar com uma criança aqui à frente, que nos abençoa e que nos edifica. Hoje, se você precisa dar ouvidos, queridos, à voz de Deus, mesmo que Ele venha por meio da pessoa mais simples que você conheça. O que impede muitas pessoas a receber o milagre de Deus é a vaidade e o orgulho. Pessoa orgulhosa, pessoa vaidosa, que se apresenta diante de Deus, não recebe as bênçãos de Deus, não recebe o favor de Deus. Por isso, esteja aberto às simplicidades, para que Deus possa fazer a obra no seu coração. Jesus, de uma forma muito sábia, quando estava falando às pessoas certa vez, e Ele pega uma criança no seu colo, e Ele diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde, que confia, que coloca o seu coração, este é o maior no reino dos céus. Eu li a respeito do testemunho de uma garota de 6 anos de idade. Essa garota muito inteligente, muito atento àquilo que estava acontecendo na sua família. Ela tinha o coração em Deus. Um dia, essa família recebeu um recado, um diagnóstico do médico, que o irmão dela mais velho tinha um problema grave, um tumor na cabeça. E ele precisava urgentemente de uma cirurgia. E o pai estava conversando com a mãe, ela distante, não estava junto na conversa, e estava ouvindo a preocupação do pai em relação a essa enfermidade. Começaram a calcular o que teriam que abrir mão para que talvez tentasse em pensar na possibilidade de uma cirurgia. Vamos ter que mudar de casa para ir para um lugar bem simples. Vamos ter que cortar aqui, cortar ali, cortar aquilo outro. E aí, no final, o pai, na conversa com sua esposa, com a mãe da menina, ele disse assim: só um milagre para salvar o nosso filho. Aquela criança ouviu aquilo e foi para o seu quarto. E ela tinha um cofrinho de moedas. E ela pensou naquele cofrinho. Foi lá, esparramou as moedas no chão, começou a contar. Contou uma vez, contou 2 vezes, contou 3 vezes, para certificar-se exatamente do valor que ela tinha. O resultado final, R$10,50, no potinho que ela tinha guardado. E como ela tinha isso muito forte no seu coração, só um milagre para salvar o nosso filho. Qual foi a ideia da garotinha? Ela foi até a farmácia, esperou pacientemente a sua vez de ser atendida. O balcão em que ela estava apenas mostrava a cabecinha dela,
em relação ao enfermeiro, e ele já estava muito estressado, cansado, e ele disse assim: o que você quer? O que você deseja? E ela, com aquele potinho na mão, ela disse: eu quero comprar um milagre. Eu quero comprar um milagre. Mas, como assim? O que está acontecendo? O teu irmão está doente? E aí ela começou a contar a história para o farmacêutico, daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava ocorrendo. E ao lado do farmacêutico estava o irmão dele, que era um neuro. E ele, ouvindo aquela garotinha, com aquele sentimento, com aquela dor, dizendo: eu vim comprar um milagre. E aquele farmacêutico disse: não, mas aqui nós não vendemos milagre. Aqui não é o lugar. E enfim, ela começou a insistir, e aí aquele neuro chamou ela para o lado e pegou na mãozinha dela e disse assim: quanto você tem para comprar um milagre? O neuro perguntou. Eu tenho R$10,50. O neuro pegou aquela ofertinha e disse: vamos juntos na casa dos seus pais. Pegou a garotinha, se dirigiu à casa dos pais. Eles contaram toda a história, o que estava se passando. Aquele neuro, ele assumiu a causa do menino, ele fez a cirurgia, aquele menino foi curado, ele foi restaurado, por causa da participação e do envolvimento da sua irmãzinha, em busca do milagre. Aquele garoto foi curado, para a glória de Deus. Nós temos que ser humildes. Nós temos que nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso do milagre. Como uma criança. A criança que Deus usou foi uma menina de Israel. Uma menina que conhecia a Deus, que amava a Deus. E fez a diferença na vida do seu Senhor. Uma segunda lição que o texto aqui nos ensina, de como nós devemos receber um milagre de Deus, ou como isso acontece, é que nós precisamos vencer as dúvidas e nos dispor a buscar o milagre. Olha o que diz o verso 3 e 4. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. A única pessoa que pode impedir de você crer é você mesmo. Não é o mundo, não é o diabo que pode te impedir. A única pessoa que pode impedir de você crer, de confiar, é você. Foi o caso da mulher hemorrágica. 12 anos ela estava sofrendo de um fluxo de sangue. E ela viu que a multidão espremia Jesus, envolvia Jesus, e todo mundo se apertava, e ela disse assim: mas se pelo menos eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Ela abriu alas, ela creu, ela confiou, e ela foi lá e tocou. Ela creu, ela foi curada. Certamente, Naamã, querido, já tinha ido procurar a melhor medicina da época, e possivelmente ele tinha ido buscar a cura nos falsos deuses, do qual aqui ele acreditava, que ele servia na sua religião, mas ele nunca conseguiu nenhum resultado. Portanto, Naamã, ele já com certeza deveria estar completamente desanimado. E a menina fala isso aqui no verso 3. Se o meu Senhor estivesse diante do meu Senhor, ele iria ser curado. Ele iria ser restaurado. Porém, quando Naamã ouviu a menina falar do poder de Deus,
Sabe qual foi a atitude dele? Venceu o desânimo, venceu a incredulidade e ele foi em busca do Senhor. Há pessoas aqui, nesta noite, amigos nossos que precisam ouvir isto. Por mais simples que seja hoje, as pessoas já estão cansadas. Por alguma razão já estão desanimadas. Já recorreram às mais diversas soluções humanas e nada aconteceu. Talvez você está procurando solução para o seu problema e até chegou a dizer, não adianta mais. Não tem mais o que fazer, não tem jeito. Talvez as suas energias já foram sugadas, chegando à fadiga, à exaustão, ao esgotamento, e não consegue mais manter o mesmo nível de ânimo que tinha anteriormente. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, e Ele está lhe dizendo, se você quer conquistar um grande milagre na sua vida, vença o desânimo. E vá em direção, com fé, diante de Deus, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, que tem poder para realizar qualquer milagre. Faça como Naamã. Faça como Naamã, não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, não deixe de receber o que Deus tem para a sua vida no dia de hoje. Você não pode se acovardar. Você não pode se intimidar. O Deus verdadeiro é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Hoje você precisa se dispor a buscar a Deus. Porque hoje Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Uma terceira lição desse texto, que Naamã nos ensina. Que nós devemos desenvolver uma atitude de dar e não somente de receber do Senhor. Olha o que diz o verso 5. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha o verso 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. Naamã não era um homem avarento. Naamã não era um homem cobiçoso. Ele não era um homem mesquinho, apegado ao dinheiro, que tinha o seu coração nos bens materiais. Ele era um homem ímpio e que ele tinha consciência de que as coisas do reino de Deus também são feitas com recursos que Deus dispõe e coloca nas nossas mãos. Lemos aqui no verso 5 que Naamã foi ao profeta de Deus, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E no verso 15 ele chamou isso de presente. Presentinho básico, né? Simplesinho. 72 quilos de ouro. 350 quilos de prata. 10 mudas de roupas finas. Sabe por que muitas pessoas não recebem milagres nas suas vidas? Porque têm os seus corações fechados para ofertar para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para receber a bênção de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, se eu não lhes abrir as janelas dos céus, e vou abençoá-los de uma forma incrível, com uma coisa sem medida. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Tem pessoas que compram coisas no valor de 20, 30, 40 mil reais, e o seu coração não tem a generosidade de dar 100 reais para o reino de Deus.
de investir na obra de Deus. Não retenha e não entregue restos, pensando em esperar o melhor de Deus. Naamã, antes mesmo de receber o milagre, ele preparou uma grande oferta para abençoar. Veja que ele foi e recebeu uma carta do rei, porque a carta naquele tempo era uma autorização do rei e uma recomendação para que a outra autoridade do outro país recebesse aquele homem como representante que fosse bem recebido. E ele então foi para abençoar, porque ele sabia que aquele homem de Deus iria ser usado para curá-lo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, aprenda a apresentar-se diante de Deus, não apenas para receber dele, mas também para ofertar a ele, para investir no reino de Deus. E a principal coisa que Deus está procurando receber não é o seu dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não quer os seus bens, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Porque enquanto Ele não tiver o teu coração, Ele não terá mais nada da sua vida. E a Bíblia diz que é o seu coração como adorador que Deus espera. Jesus fala em João 4, eis que estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E adoração, queridos, é o que nós podemos ofertar a Deus. Tenha consciência disso. Aquilo que Deus coloca nas tuas mãos de recurso é uma forma de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, é uma resposta do seu coração ao amor de Deus por sua vida. Você pode até dar o seu dinheiro sem dar o seu coração, mas você jamais pode dar o seu coração sem também consagrar o seu dinheiro nas mãos de Deus. Entendeu? Você pode até dar o dinheiro sem dar o seu coração, mas jamais você pode dar o seu coração sem também ofertar aquilo que Deus te coloca nas tuas mãos. Por isso você precisa do milagre. Para que esse milagre aconteça na sua vida, apresente-se diante de Deus não apenas para receber, mas também para dar ao Senhor. E isso Naamã fez. Ele trouxe tudo aquilo para consagrar, mesmo que ele não conhecesse a Deus. Mas olha a consciência que ele tinha no seu coração de ofertar ao Senhor. E para finalizar, irmãos, uma outra verdade desse texto é que aqui diz a palavra do Senhor que Naamã, ele, quando foi buscar esse milagre de Deus, ele decidiu obedecer completamente ao Senhor. Olha o verso 10. Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Ele precisou fazer exatamente o que Deus havia determinado. Não era uma, não era 2, não era 3, era 7 vezes. E aqui no verso 14, Naamã descendo ao Jordão, mergulhando 1, 2, 3, 4, 7 vezes, ele obedeceu, e ele fez exatamente conforme a palavra do servo de Deus. Por isso que Paulo fala em Efésios 6, 7, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus não aceita 90% da nossa obediência. Ele quer que nós obedeçamos inteiramente e completamente nas suas mãos. Para Naamã, a ordem de Deus foi que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão,
E ele só foi curado completamente porque ele obedeceu 100%. Após o 7º mergulho, diz a palavra que ele foi purificado e a sua pele leprosa tornou-se como uma pele de criança. E aí no verso 17, Naamã fez uma aliança de que nunca mais buscaria outros deuses, nem deuses da religião de seus pais, mas que daquele dia em diante ele serviria exclusivamente ao Senhor. E sabe qual foi a prova? A prova foi quando ele pediu para que ele pudesse levar 2 sacos de terra para a sua terra, porque no coração e na mente dele, aquela terra onde ele pisou, era uma terra santa, uma terra sagrada, e ele queria levar esta terra junto, para que lá onde ele fosse, ele pudesse pisar naquela terra, e ele pudesse adorar a Deus, ele pudesse glorificar ao Senhor, porque ele entendeu que o lugar onde ele estava, era um lugar separado para o Senhor, e isso nos revela o que estava no coração deste homem. Agora ele era um homem totalmente resolvido e completamente dedicado a obedecer a Deus. Imagina aquele homem importante, irmãos, chegando no Rio Jordão, e aí, às vezes um viajante passando por ali, e ele tirando a sua roupa de autoridade, ele tirando o seu calçado, e ele entrando naquele Jordão barrento, para que pudesse ser curado. Imagine o quebrantamento deste coração, em obedecer a Deus, para que o milagre acontecesse. Nunca é fácil para nós crer no impossível de Deus, no sobrenatural de Deus. Porque, sabe, isso vai contra a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal, ela milita contra as coisas de Deus. Ela batalha contra as coisas espirituais. E Naamã, ele precisava de um milagre de Deus. E ele decidiu fazer parceria com a pessoa certa. Mas a caminho para conseguir isso e assumir uma postura de quebrantamento e de resolver obedecer em tudo, ele assumiu a postura que daquele dia em diante, ele somente iria servir o Deus único e o Deus verdadeiro. Deus quer fazer hoje um milagre na sua vida. Deus quer fazer isto. Mas você precisa hoje estar disposto a descer para o seu Jordão. Você precisa estar disposto. Você precisa ser humilde. Você precisa sair do teu pedestal. Você precisa se humilhar diante de Deus. Deus quer fazer um milagre, mas Ele conta com esses passos para que de fato o milagre aconteça. E Deus hoje talvez quer começar uns milagres na sua vida, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, alguma inquietação que tem perdurado na sua caminhada, algo que tem te afligido, algo que tem te angustiado. Deus, Ele quer fazer este milagre. Ele quer que você desça ao Jordão e em humildade você se coloque diante de Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido,